Então, desde que Elon Musk anunciou que a Tesla vendeu 75% de sua posição Bitcoin, o Bitcoin só viu velas vermelhas diárias. Isso é uma narrativa de que os cervejas vão se anexar aos atiradores de elite de ação de preço que você está sintonizando nesta atualização de sábado. Estou aqui com o Soyp e quero falar sobre Bitcoin agora rejeitando isso. Nível de resistência extremamente importante em 24.295 e então vimos uma alta mais baixa em 23.795 exatamente nos níveis de resistência do nosso atirador. Temos os números exatos. Ao contrário de outros analistas que postam esses grandes intervalos ou esses canais, sempre damos a vocês o número exato para fornecer o melhor e mais preciso. A análise técnica de criptomoeda não é por acaso que temos essa alta mais baixa aqui e uma rejeição desse nível extremamente importante e os ursos estão começando a dizer que porque Elon Musk vendeu seu Bitcoin. É isso, vamos ver mais desvantagem e, a propósito, o preço médio de Elon Musk que ele vendeu foi em torno desse nível de 30 mil, eu acredito. Foi por volta de 29.500 é o que as pessoas estão prevendo. Ninguém sabe o número exato. Eles não divulgaram isso em seus registros. Mas é um sábado. Não vamos entrar nos mercados tradicionais. Mas aqui está o que eu quero dizer. Bitcoin está em uma posição muito vulnerável, rejeitando 24.300 porque isso coloca 20 mil de volta na mesa e quem sabe o que vai acontecer quando testarmos 20 mil novamente. Se nós teste 20 mil novamente, eu acho que este é um cenário que colocará os touros e os ursos em seus dedos, porque se voltarmos para 20 mil os touros vão dizer que tudo bem, vou formar uma outra baixa mais alta e depois saltar para cima e essa foi a parte inferior. Mas os ursos vão dizer bem que é um quarto teste e uma quarta batida disso extremamente importante. Apoio nesse ponto. Ele vai ter que dar certo e, por isso, gostamos de adotar uma abordagem realista, não super pessimista ou abordagem super otimista ao olhar para esses gráficos e o que vou dizer é apenas para ler a fita sobre o que está acontecendo com os mercados de ações e o DXY acampando em 106,50. No momento, sabemos que 106,50 é importante para o dólar americano, porque abaixo disso abre essa porta para a veração do preço de baixa, mas acima disso continuamos para quebrar máximos de várias décadas para o DXY, então por que está tomando uma xícara de café a 106,50? Não está querendo se afastar dessa área agora? Acho que é porque em 26 de julho ou 27º Jerome Powell vai anunciar os próximos aumentos da taxa de juros e, portanto, se obtivermos um aumento da taxa de juros, isso está acima do que as pessoas esperavam. Pessoas certas estão esperando uma taxa de juros base de 75 pontos. Digamos que temos um aumento da taxa de juros base de 100 pontos e os mercados estão surpresos que o dólar possa bombear e isso pode levar a criptomoeda. Mercados de mercado e ações continuam a vender, mas acho que se começarmos a ver os federais diminuir seus aumentos, então digamos que façamos um aumento da taxa de juros base de 50 pontos e todos estejam esperando 75 pontos, então talvez vejamos o se perder algum valor e começamos a ver o 510Y desacelerar agora que poderia acontecer e o 510Y ainda pode estar em um mercado em alta porque poderia chegar até sua média móvel de 20 semanas e permanecer em uma tendência de alta, mas o ponto é que começamos a ver essa alta de alívio que está ocorrendo nos mercados de ações e no Bitcoin mostrar continuação e um pouco mais de acompanhamento. E então podemos começar a falar sobre mais algumas metas ascendentes acima de 24.300. Então eu acho que os mercados estão esperando por Jerome Powell e eles estão um pouco incertos sobre o que eles vão fazer como eles vão se aproximar desse próximo aumento da taxa de juros porque em nosso último relatório do QP o petróleo começou a cair pela primeira vez em 2022 e sim, a inflação geral do QP subiu. Mas o petróleo geralmente é um indicador importante de que a inflação está caindo e por que isso caiu. As pessoas estão dizendo que vão fazer um aumento na taxa de 50 pontos e, se for esse o caso, acredito que o DXY desce e então o Bitcoin poderia continuar de volta a este rally de alívio voltando acima de 24.300 e agora estamos de olho na lacuna de DXY em 30 mil, que sabemos que a diferença de DXY em 30 mil não precisa ser preenchido porque a outra lacuna de DXY no topo em 34 mil e, portanto, está bem claro que a tendência ainda é nossa amiga. Ainda somos em uma tendência de queda. Tudo o que estamos vendo agora é um teste de uma grande resistência para aqueles que assumiram posições vendidas em altcoins ou Bitcoin dentro de nossa resistência extremamente importante. Alcança aqui em 24.295,23. 800. Você está muito feliz agora com essa posição curta, porque apenas em 9x você poderia ter cerca de 80% de lucro com essa ação de preço atual. Acho que algumas das altcoins que pegamos shorts para aqueles na discórdia já em 80 lucros para os que eu mantive no intervalo, mesmo de tomar essas posições vendidas quando o Bitcoin testou essa grande resistência aí, portanto, os gráficos ainda são preto e branco A tendência ainda é que o Bitcoin seja
Desempenho inferior aos mercados de ações porque não é um risco para o meio ambiente. Eu digo que isso é muito claro porque você pode ver que a faixa do Bitcoin em 30 mil foi o mesmo período de tempo que o Nasdaq estava negociando em torno disso. 1.200 ou qualquer faixa de 12.600 e agora o Nasdaq recuperou esse intervalo. Mas o Bitcoin não recuperou o intervalo que estava sendo negociado no mesmo período de tempo e, portanto, o Bitcoin é claramente um underperformer agora e isso é claramente mostrado com as notícias de Elon Musk desde então. Temos só vi velas vermelhas diárias SP500 teve algumas velas verdes diárias e isso é praticamente tudo que eu tenho para Bitcoin agora e então eu vou dizer isso a teoria no emparelhamento do dólar americano se ele cruzar abaixo de 1440. Isso vai ser um grande negócio, porque isso vai se transformar em um nível de resistência muito forte. Não queremos ver o Ethereum ficar abaixo de 2018, o máximo de todos os tempos. Isso é mais do que apenas um nível de suporte. Este é um ponto muito crítico para o Ethereum se o Ethereum cruzar abaixo de 1440. Isso pode ser desastroso para outras altcoins e, portanto, temos que monitorar 1440. Desde que permaneçamos acima de 1440, 1760 ainda está nosso Flybox Ethereum no gráfico. Bitcoin já atingiu seu principal nível de resistência aqui formando esta alta mais baixa. Temos 3 toques deste extremamente nível de resistência importante. Então Josh, eu vou deixar você entrar no seu gráfico aqui em apenas um segundo, mas as pessoas estão dizendo que o Ethereum poderia ver novos máximos de todos os tempos. Bem, se estamos assumindo que o Ethereum verá novos máximos de todos os tempos, também temos que assumir que o Bitcoin verá novos máximos de todos os tempos e, portanto, não espero que o gráfico Ethereum para Bitcoin fique parabólico do nada. A única vez que este gráfico é parabólico é quando o Bitcoin está na descoberta de preços ou o Bitcoin está ficando parabólico. Não houve um efeito de dissociação no passado e, portanto, eu não espero um no futuro. Independentemente da fusão em setembro, o Ethereum realmente colocou um monte de fundos debaixo d'água com o Ethereum 2.0 stacking e coisas assim. Você sabe. Então você sabe que o domínio do Bitcoin ainda é muito baixo. Eu vou apostar em qualquer coisa. É o fato de que em algum momento o domínio do Bitcoin vai subir na faixa de 50. E para que isso não significasse muito bem para essas moedas alternativas e Joshi, vou deixar você compartilhar alguns de seus pensamentos. Eu não acredito que haja muitos outros quebra-cabeças importantes. Peças que ninguém gosta quando eu puxo esta peça do quebra-cabeça. Mas Bitcoin contra Tesla eu gosto de monitorar o máximo de correlações possível. Está começando a se separar a partir dessa consolidação e a razão pela qual eu acho que isso é significativo é porque este poderia ser um indicador importante, pois era do nível de 30 mil para o qual o Bitcoin está pronto, na verdade, dissociar ainda mais das ações e então você sabe que a Tesla é uma das maiores ações que eu gosto de monitorar. Bitcoin contra uma das maiores ações e você pode ver agora, está realmente quebrando essa consolidação que não é uma peça de quebra-cabeça de alta no fim de semana e, portanto, tenha muito cuidado com o Bitcoin agora. Eu diria que se eu vou termine com isso. Se estivermos procurando o próximo movimento, os shorts já foram tomados. Seria arriscado entrar em uma posição curta agora, Jorge. Estou feliz que você mencionou isso em sua transmissão ao vivo que acabamos de fazer antes disso. Se você não se inscreveu no canal do Joshi no YouTube, o link está na descrição abaixo. Mas Josh falou sobre agora. Já perdemos a votação. Se você estiver olhando para short Bitcoin para aqueles na Discord, nós pegamos shorts em todas as moedas. Você sabe que eu não gosto de short Bitcoin. Eu gosto de vender todas as moedas sempre que Bitcoins parecem ser um bom momento para vender. Então o próximo passo seria long. O que estou vendo agora é 21 mil. Temos a abertura semanal até a abertura mensal em 20 mil, mas podemos até ver um quebra desse nível porque sabemos que no passado o Bitcoin fez isso onde não consegue formar um mínimo mais alto e vai um pouco mais baixo antes de ver essa reversão e esse movimento seria apenas para limpar os comerciantes de imagem e realmente colocar os touros e os ursos em seus pés e assim os touros diriam que vamos manter esse nível. Acho que vamos. Mantenha esse nível porque nós tornamos institucionais pela pressão sobre o volume. Você pode ver, ainda não vimos a pressão da célula para igualar a quantidade de U pela pressão que vimos cair em 17,6. Então obviamente alguma instituição estava comprando essa queda aí. Portanto, se o Bitcoin chegar a algum lugar dentro desta região, aqui abaixo de 19 mil, estou esperando mais volume de compra institucional e a razão pela qual estou dizendo isso é porque ainda não vimos nenhuma pressão celular igual a isso nesta consolidação. Então, uma repartição de baixo volume de volta para uma área com alto volume de instituições seria um acéfalo para assumir uma posição comprada. Então é isso que estou procurando quando se trata de uma posição longa a partir de 21.000 e abaixo, com um stop loss em 17.204, que é o nosso suporte de alcance, que o Bitcoin nem testou, o que é otimista, veio logo acima dele.
inverteu e até agora chegou ao fundo do poço e ainda temos o potencial de dizer que este é um fundo. Teremos que dar tempo para dizer a Joshi que eu adoraria que você compartilhasse seus pensamentos aqui e nós vamos encerrar esta rápida transmissão ao vivo. Vejo que temos Omar Alex, Sara e DP em nossa transmissão ao vivo. Obrigado pessoal por estarem sintonizados e eu vou mudar para vocês agora. Josh, tudo bem? Muito obrigado. MR Lembabi, a propósito, se vocês estão gostando dessa análise técnica especializada, por favor, deixem no chat ao vivo abaixo porque as coisas que Nayen está cobrindo é muito importante e você sabe que ele previu muito disso que já está acontecendo. Então se você já estivesse, você sabe, sintonize e fique atualizado com os vídeos dele e você já saberia disso. Então deixe-me ir em frente e compartilhar também meus pensamentos. Agora o interessante aqui é que vamos seguir em frente e mover isso aqui para baixo é que você sabe, vamos para o semanal bem rápido. Normalmente eu tento ir com base nas linhas que têm mais confluência. Para o longo prazo certo e porque você sabe, quando comecei a negociar, eu ficaria destruído porque eu desenhava essas linhas imaginárias do meu gráfico que simplesmente não significavam nada. Elas eram muito a curto prazo, como você sabe, eu estaria nos 5 minutos e traçaria alguma linha e seria invalidado. Você sabe a coisa toda. Então isso foi há vários anos e como você envelhece quando começa a negociar e à medida que amadurece e usa mais disciplina, você começará a ser real, você começará a desenhar menos linhas. Mas também ao mesmo tempo, quando você os desenha, eles têm que realmente importar, certo? E então essas linhas de aranha eles remontam ao início de 2018. Então eu quero dizer, e eles são apenas precisos, quero dizer, eles literalmente chamaram o topo exato aqui, eles chamaram de topo exato aqui, eles chamaram de fundo exato aqui, você sabe, local inferior mesmo e alguns abaixo de nós. A propósito, para que pudéssemos potencialmente descer para 10.000, a marca de 10.000, mas o interessante é se notar aqui. Essa linha amarela que estamos vendo sempre foi o fundo e estamos refazendo na direção oposta ou bombeando, devo dizer a partir dessa linha. Agora, sempre que aproximamos o zoom no semanário, aqui nós saímos disso muito importante, você sabe, eu gosto, você poderia até chamá-la de linha de tendência de longo prazo, essa linha vermelha descendo pelo ventilador de varredura. Nós o estouramos acima dele, atingimos a linha da aranha bem aqui ainda antes de sairmos da floresta e podemos dizer oficialmente que estamos em um mercado em alta. Na minha opinião, temos que superar esta linha vermelha bem aqui porque essa é a linha que tem a maior resistência a longo prazo desde o topo de o que é isso, você sabe 69. 000 aproximadamente assim, no momento em que caímos para o lado positivo disso e talvez testamos como suporte e continuamos para o lado positivo, é sempre que você vai me ver ficar super otimista. Mas agora pessoal, eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, embora eu seja um touro a longo prazo e se você não gosta, tudo bem, você não precisa gostar porque eu vou manter fazendo o que estou fazendo, tudo o que me importa é se estou ganhando ou se estou perdendo agora. Estou ganhando, então. Então basicamente aqui, como você pode ver, isso é semanalmente, vamos dar uma olhada no diário. Foi tão engraçado porque, como quando estávamos por perto 23 mil, você sabe que havia, um de seus assinantes 9 deixou comentário como cara, esse cara é muito pessimista cara. E eu comecei a rir porque eu ia dizer bem, vamos ver quem está certo, você sabe, vamos ver quem está certo. Agora aqui está a coisa, pessoal. Em primeiro lugar, eu sou um touro Bitcoin. Eu não sou um urso Bitcoin. Na verdade, eu tenho muito Bitcoin em posições spot e eu apenas faço pequenos shorts alavancados em plataformas de derivativos que não afetam o preço só para cobrir minhas apostas. Esse é o ponto principal que um dos meus parceiros de negócios Tony Forsman e seu pai criaram essa coisa chamado de fundo de EDG, o primeiro fundo de EDG nos Estados Unidos da América. Eu acredito que eles têm, você sabe, sem talvez algumas centenas de bilhões de dólares sob ativos sob gestão e você sempre quer proteger suas apostas. Pessoal, não deixe ninguém enganá-lo para ser apenas otimista ou apenas baixista ou qualquer que seja o caso. Você tem que abordar isso com lógica e razão. Não com emoções. Então, de qualquer forma, se vocês têm assistido o canal aqui com Nayan e eu, vocês saberão que eu tirei um short out em 24 mil, vendi em torno desta área. Voltei para L, certo? Bem aqui ainda estamos segurando curto. Estamos lucrando um pouco, raspando ao longo do caminho. Tudo o que você precisa fazer é voltar e assistir às transmissões ao vivo anteriores ou aos vídeos anteriores e você verá que essas linhas brancas bem aqui que eu desenhei já foram desenhadas aqui antes mesmo dessa ação de preço estar aqui. Nem tivemos um avanço dessa linha branca ainda e eu
Já tinha essas linhas desenhadas e até agora são respeitadas essas linhas quase perfeitamente. E então, muito importante. Alguém me perguntou que acabamos de ir ao vivo no meu canal também. Alguém perguntou, você sabe, você se sentiria confortável abrindo um breve? Para ser honesto com você, eu não me sentiria confortável abrindo curto agora até cruzarmos esta linha bem aqui, que é a linha média do canal paralelo e até. Então eu posso não, porque às vezes quando você perde o barco você sente falta do barco, você não quer se transformar em um comércio e você sabe, como alguns, há muitas vezes em que eu gostaria de estar no longo e começa a bombear sem mim e eu só tenho que sentar lá à margem como você sabe. Isso é tudo sobre disciplina pessoal, isso é sobre negociar melhor deixando o resto se você perder o barco que você sente falta. O barco não segue, haverá muito, o mercado não vai a lugar nenhum. Haverá muitas e muitas outras oportunidades ao longo do caminho e é por isso que eu não estou realmente preocupado com isso, mas a única coisa que vou dizer é que ainda podemos ser um pouco otimistas como esta é a última chance do touro. É quase como um cabo de guerra gigante. Vou mostrar a vocês em um gráfico diferente aqui em um segundo. Mas isso é literalmente como a última chance do touro. Não a última chance, mas apenas no curto prazo imediato de aumentar isso. Porque olhe para esta linha de aranha aqui. Ela chamou de topo aqui. Chamado de topo aqui o que agora está sendo testado como resistência e o que é interessante é que no dia a dia só chicoteamos abaixo da linha da aranha. O que significa que ainda podemos estar otimistas. Ok, então vamos em frente e dar uma olhada em um gráfico menos ocupado. Ainda é a mesma coisa que Bitcoin aqui parece que alguém está flexionando seu Lamborghini lá fora, então ignore que esses ruídos. Um grite para o meu amigo Toninho Lamborghini a propósito tirou uma foto interessante com ela e no meu Facebook eu falo em muitos eventos e coisas assim, mas com este nome de gráfico eu faço com este gráfico aqui é um pouco, a menos acontecendo no mesmo gráfico, torna-se um pouco mais óbvio. Aqui que temos o canal paralelo, mas também temos o canal lateral. Estamos olhando para o canal lateral. Deixe-me endireitar essas linhas um pouco quando estamos olhando para isso. Quero dizer, se testássemos o topo deste canal lateral como suporte, ainda poderíamos estar otimistas. Então é por isso que estou dizendo que os caras não abrem. Resumindo, é por isso que entramos em curto aqui e então obtivemos lucro aqui embaixo e paramos as perdas. Empatamos o mesmo em lucro por causa do fato de que sempre queremos ser preparado para ambos os cenários. Ok, você sempre quer estar preparado para ambos os cenários e, portanto, para este caso, aqui, como você pode ver, surgiu nós rompemos isso. E você sabe que estamos em um ponto de inflexão como nome eu sempre gosto de dizer porque neste momento poderíamos testar isso como suporte e continuar até 28.000 talvez ainda mais do que a lacuna de Kmin você sabe 30 mil mais de 30 mil seja qual for essa lacuna que me está lá em cima, mas também. Se não recuperarmos essa linha e digamos que se fôssemos quebrar abaixo dessa linha. Você sabe, então você poderia talvez, se quisesse, você provavelmente poderia abrir um pequeno short com uma grande porcentagem de sua conta baixa alavancagem mais uma vez baixa alavancagem. Em seguida, basta definir seus stop loss logo acima. Esta linha bem aqui então você poderia potencialmente escrevê-lo até abertura semanal ou mensal. E então isso é meio que o que estamos olhando para caras e você sabe, nós só queremos que vocês tenham cuidado, queremos que vocês estejam seguros, nós queremos que vocês sejam, você sabe, como eu disse nome e ambos estamos segurando muito o Bitcoin em posições à vista, a última coisa que queremos é que esse preço caia, mas também não queremos ser tão delirantes a ponto de acabarmos nós ferrando, você sabe, com um monte de esperança, certo? Então vamos saber com tudo o que for dito, isso é o que eu estou olhando e o outro. O que vou dizer é que conte, embora eu ache que está fechado agora, não é sábado. Sim. E a propósito, uma última coisa que eu queria dizer é antes de tocarmos no uma última coisa são caras. Onde vocês estavam em algumas transmissões ao vivo atrás, antes de toda essa ação de preço estar aqui, tínhamos essas linhas traçadas. Nós previmos e sabíamos que isso iria acontecer. Você não sabe, você nunca pode ter 100% de certeza, mas você pode. Não há garantias na vida, mas há maiores probabilidades. E mesmo em um mercado em alta, as coisas não vão direto para sempre. Não importa o que aconteça, no final dos tempos. Isso simplesmente não é o jeito que essas coisas vão. Mesmo em um mercado em alta. Eu odeio diga isso, mas é verdade e, portanto, mesmo que estejamos otimistas aqui, é por isso que ainda abrimos o short open 24 mil vendido aqui embaixo abrir novamente vendido aqui ainda temos um pouco na conta apenas. No caso de haver mais desvantagens.
Mas essas são as coisas que eu queria que vocês soubessem, é sempre se manterem atualizados com o canal de Nayan, porque sempre cobrimos tudo o que acontece neste canal primeiro e E é só que você sabe que se você estivesse conosco, então você teria visto esse movimento chegando. Nós chamamos esse movimento, nós acertamos esse movimento e você sabe que por não levar essas negociações conosco, você sabe que está perdendo no lucro. Então vamos verificar o TI bem rápido, então eu vou entregá-lo a você se você quiser responder a perguntas. Talvez olhe para todas as moedas, seja o que for, mas a coisa toda é pessoal, é análise técnica H. É muito, muito importante e, como você pode ver, obtivemos um salto perfeito no dia a dia do TI. E isso pode significar potencialmente que temos mais vantagens pela frente. Se quebrarmos esse fã de jogos aqui, então o próximo alvo seria em algum lugar próximo à abertura mensal, que é onde também há confluência à abertura mensal e essa linha Gambei aqui, que é uma linha de longo prazo. Esta é uma linha de longo prazo. Essas não são linhas imaginárias e assim. Isso é o que eu queria cobrir e outra coisa que eu queria dizer e sempre podemos entrar em algumas moedas mais tarde ou algo assim. Se você quiser, depende de você. Mas a outra coisa que eu ia dizer é que também na descrição deste vídeo você verá o clube de lucros dos traders e se você quiser entrar nesses movimentos antes de todo mundo e descobrir quais são as melhores moedas para comprar ou se você deve ser Bitcoin longo na hora certa, eu recomendo que você verifique os comerciantes privateclub.com. Mais uma vez, o link está na descrição deste vídeo que é praticamente isso para mim. Então vamos entregá-lo de volta para você noite. Muito obrigado. Joshomar no chat ao vivo diz que a criptografia terá sucesso. Mas, no momento, é como jogar com probabilidades baixas. Eu realmente diria que agora é o melhor momento para estar nos mercados porque é o melhor momento para acumular Bitcoin para o longo prazo dentro de sua carteira rígida. Seu armazenamento refrigerado é o melhor momento para negociar porque você pode vender a descoberto Bitcoin e out short, se quiser. E quando começamos a ver essas reversões quando estamos atingindo os principais níveis de suporte, você pode assumir posições compradas e os preços não são tão exuberantes a ponto de, digamos que você pise. Você sabe que entra em uma posição, você define seus stop loss para empatar e esse ativo apenas começa a subir e, eventualmente, atinge a descoberta de preços. Agora você tem um longo prazo posição nesse ativo e, claro, assim que as taxas começarem a entrar e consumir a posição, você deseja fechá-la, mas é um momento incrível para estar no mercado. É muito melhor tomar posições longas em altcoins ou, digamos, para Bitcoin a 20 mil do que assumir posições longas em 45 mil ou 69 mil ou 65. Porque essas posições agora você tem muito menos risco e então eu acho que se alguma coisa quando todos estão longe dos mercados é quando você quer estar nos mercados, certo? Então o varejo agora está distraído com seus 9 a 5, seja lá o que for e agora é o momento em que a oportunidade está no mercado. Então Josh, você mencionou algo muito importante que eu quero falar sobre o que você sabe que muitas pessoas estão olhando para Bitcoin agora verticalmente e isso pode ser através da análise de ondas Elliott, talvez através de Fibonacci ou através desses canais que estavam se formando, mas acho que há momentos em que vale a pena começar a olhar para os gráficos horizontalmente. Um ótimo exemplo desse é o último canal descendente em que o Bitcoin percebeu, como quando começamos a sair desse canal, não valeu a pena começar a olhar essa fuga verticalmente mais do que pagou para olhar para isso horizontalmente. Eu digo isso porque agora é tão semelhantes a esta inicial fuga deste canal descendente onde subimos, digamos 38, e você pode ver que mesmo para este agora é exatamente 38 também, então isso está muito parecido com este fractal aqui. Se quisermos fazer alguma retração de Fibonacci, o que você notará é se começarmos a olhar nisso horizontalmente, você sabe, houve um ponto em que dissemos até o 786 aqui para formar a próxima baixa que teria sido incrível. Posição longa após uma confirmação dessa fuga e então vamos puxar o Fibonacci neste agora. Você sabe se chegássemos ao 786 como fizemos no anterior fractal, quero dizer, estamos falando 19 mil dólares americanos novamente, certo? Estamos falando de um novo teste. De vocês conhecem esse nível em que falsificamos muitas pessoas aqui porque elas acham que vamos formar uma baixa mais alta, talvez manter 20k novamente, mas depois caímos abaixo dela. Novamente 19k. Você sabe, eu acho que isso está em cima da mesa, é muito parecido com o anterior. Consolidação e assim, para começar a olhar para isso horizontalmente, não verticalmente, então eu quero puxar o gráfico do atirador porque uma coisa que sempre fazemos é olhar para as horizontais que sempre olhamos nos principais níveis de suporte e resistência, porque 24
295 tão importante? Por que estamos rejeitando esse nível? Bem, falamos sobre isso quando o Bitcoin inicialmente quebrou 20 mil dólares americanos pela primeira vez no final de dezembro de 2020. O primeiro lugar que paramos foi aqui às 24.295. Foi aí que encontramos velas altas. Na verdade, se entrarmos no gráfico semanal, o que você notará é o significado. É muito mais exagerado aqui em 24 mil porque vela alta para a semana que quebrou. 2018 anterior alta histórica, na época em que nunca tínhamos chegado a essa região de preço, a alta da vela era de 24%. 295, e é por isso que o tínhamos no gráfico do nosso atirador como um grande nível de resistência e isso não é coincidência que agora o Bitcoin esteja dentro de si mesmo. Agora vamos começar a olhar para o que estamos recebendo com esta vela semanal à medida que ela fecha nas próximas 24 a 48 horas e o que estamos vendo é uma rejeição da média móvel de 200 semanas, seria a segunda rejeição aqui. Você pode ver que rejeitamos isso antes e, de fato, na primeira vez que avançamos, nem conseguimos testá-lo e, portanto, essa é uma rejeição, mesmo testando grande resistência e rejeição da semana 200 se fecharmos abaixo de 22.675, onde a semana 200 está atualmente, isso não é uma peça de quebra-cabeça de alta e, portanto, só temos que manter todos esses fatores em mente e perceber que 26 de julho e 27 de julho provavelmente nos dará mais respostas à medida que começarmos a ver exatamente o que vai acontecer com o aumento da taxa de juros do Fed e então os mercados podem reagir a isso então podemos tomar uma posição mais apropriada. E, claro, só queremos nos preparar para o que está por vir. Não sabemos o que está por vir. Não podemos prever tudo com a bola mágica, mas o que sabemos é que, se conseguirmos uma subida de 50 pontos, poderíamos potencialmente ver os mercados surgir porque isso é muito menos do que as pessoas esperam se conseguirmos um aumento de 100 pontos. Então nesse ponto os mercados podem cair. O TI pode continuar acima de 106,56, mas o TI tendo sua xícara de café a 106,56, teremos uma resposta para isso nos próximos dias. Então vamos continuar monitorando o preço. Não vejo justificativa agora para o Bitcoin voltar acima. 24.300 durante este fim de semana está em cima da mesa, mas eu não acho que seja provável com a forma como os mercados de ações estão se saindo especialmente Bitcoin recentemente desde as notícias da Tesla que você pode ver que estão começando a não ter um desempenho tão bom quanto o SP500 já estamos totalmente abaixo da média móvel de 50 dias para Bitcoin contra o espião portanto, é apenas uma questão de tempo até que o Bitcoin perca potencialmente essa média móvel de 50 dias por não ter um desempenho tão forte quanto os mercados de ações e fora disso direi que o Kimi Gap mais uma vez não importa porque há um em 34 mil e certamente não há justificativa para o Bitcoin chegar aqui ainda hoje há justificativa para o Bitcoin chegar a 30 mil se devemos apenas seguir a estrutura de mercado da Nasdaq, mas não estamos conseguindo isso porque o Bitcoin não está funcionando tão bem quanto o Nasdaq agora e, portanto, essas são algumas peças estranhas do quebra-cabeça Ethereum, embora eu diga isso meio que está seguindo o Nasdaq, quase chegou a essa faixa de consolidação, mas isso é esperado com uma altcoin de menor capitalização de mercado e mais volatilidade. Eu diria que o domínio do Bitcoin em geral, é mais provável que suba mais em algum momento e, portanto, não aposte no altcoin vendo seus máximos históricos agora, na minha opinião. Eu acho que o Bitcoin primeiro precisa sair de seu mercado baixista. Uma coisa que eu gosto nas partes giratórias quadridimensionais é que a VIX pode estar se acalmando. Estamos quebrando o ponto médio deste canal. É muito cedo para dizer, mas isso seria muito bom ver e, fora disso, direi que vamos ver o Nasdaq falhando em testar essa média móvel de 20 semanas. A propósito, estamos falando sobre o 510. Eu já disse isso antes. Se o 510Y cair, digamos que os aumentos das taxas de juros não sejam tão ruins quanto pensamos que o 510Y poderia chegar até esta média móvel de 20 semanas e isso estenderia isso. Subir muito mais e o TI ainda pode estar em uma tendência de alta. Isso tornaria o mercado baixista muito mais longo do que o deveria ser para o TI se acalmar agora e não continuar. Teste de descoberta de preços. A média móvel de 20 semanas. Você sabe que é um cenário muito provável, na minha opinião. Depois que os 510Y já quebraram a alta de várias décadas. Então isso será muito importante para monitorar. À medida que recebemos os anúncios de taxas de juros de Jerome Powell com isso você conhece Bitcoin dentro da faixa com uma resistência de 24.295, um suporte de 17.204. Até agora, rejeitando pela primeira vez o nível de resistência de 24.295. Vamos continuar monitorando os preços. Os mercados de ações estão fechados durante o fim de semana, mas temos vários anúncios importantes chegando na próxima semana na terça-feira. Também temos Google, Facebook e muitas empresas enormes e seus ganhos saindo na próxima semana. Nós
Viu o que aconteceu com o Snapchat abaixo de 40% depois de seus ganhos e isso também derrubou a Meta e o Google. E então vamos ver o que acontece com as grandes empresas de tecnologia que a American Express acaba de anunciar ganhos na sexta-feira. Eles se saíram muito bem, na verdade, sem indicadores de uma recessão, os gastos do consumidor continuando a aumentar e, portanto, isso foi muito interessante para Veja a Disney. Um episódio da Roda da Fortuna na pista do quebra-cabeça era Bitcoin no futuro. Assista pessoal, eu vi que o Crypto Zombie tinha neste vídeo antes. Sim, há muitas conspirações, certo? Nini diz que para a economia se estabilizar, precisamos de taxas de 8 a 9% novamente para parar a inflação. Sim, eu não acho que os federais irão acima de 6% para ser honesto com você, quero dizer, eles são. Já está brincando com fogo agora? Se você viu o indicador pivô do Fed, se você não pesquisou no feed do Twitter, indicador pivô eles não têm muito mais espaço para aumentar as taxas de juros mais alto, o que já pode causar muitos problemas na macroeconomia global. Sentido com isso sendo tão forte que não é necessariamente uma grande coisa para a economia global. E então Billy diz obrigado pessoal, quebrem o botão curtir se quiserem mais. Este conteúdo de Joxiel e Josh, eu agradeço toda a sua análise, cara. Obrigado por sintonizar e estar ligado, e com todos nós lembre-se de se inscrever para o canal de Josh. O link também está abaixo de Justin. McCasin disse que eu acho que também cerca de 14 mil 11 mil completam a correção de 80 a 85 de cada alta de todos os tempos do ciclo Bitcoin. Sim, você sabe. Você só tem que entender quão brutal um mercado baixista poderia ser, porque, se olharmos para o Snap, você sabe que eu gosto de trazer isso à tona, mas basta olhar para o Snap aqui abaixo 39. Em um dia, isso depois de já ter caído mais de 80% desse mercado brutal em baixa, mas em um dia ele caiu. Imagine um ativo que você possui que já era 80% abaixo de sua alta, descendo 40% em um dia, você sabe. E então o Bitcoin está realmente em uma posição melhor. Ela está apenas abaixo de 75% de sua alta até agora. E isso significa que ela poderia ver mais 40, 50, 60% cair, certo? Mas é por isso que você tem que ter cuidado, e uma marca de urso. É por isso que, como eu mencionei, a melhor maneira de ganhar dinheiro agora é que você não vai pegar o topo. O topo já chegou. Então a única coisa que você pode fazer é pegar um fundo neste momento e, portanto, para as posições de longo prazo, seu custo médio em dólares é seguro uma carteira dura, e agora é a hora de assumir posições vendidas e assumir posições longas e negociar em ambos os lados do espectro, porque em algum momento vai chegar ao fundo do poço, mas também sabemos que há ainda mais desvantagens na tabela e que os sentimentos ainda estão em baixa. É o momento mais fácil de negociar nos mercados agora, pelo menos na minha opinião. Ser capaz de assumir posições vendidas nesses principais níveis de resistência, assumir posições longas nesses níveis de suporte extremamente importantes. Cara, que hora de estar no mercado em muito avaliações razoáveis também. Eu não poderia pedir mais como trader. E, com isso, obrigado a todos por sintonizarem o canal do Atirador hoje. Verei alguns de vocês na Discord. Obrigado Joshi por sintonizar conosco, e eu acho que é isso por hoje. Os mandes, que ótima análise 5D. Bem, eu acho que somos bons, cara. Atiradores de elite, você tem alguma coisa que você queira resolver, alguma dúvida? Eu sou tudo. Sim, alguém acabou de dizer Joshi. Eu não fiz o curto, mas sim, você tem chamado isso como um policial local. Pode ser testado. Sim, é por isso que é tão importante. Certifique-se de se inscrever no canal da Nayan. Pressione as notificações de sino para todos, se você ainda não o fez. E junte-se ao Clube de Lucro do Trader, porque muitos dos movimentos sobre os quais falamos estão no Clube de Lucro do Trader. Então essa é realmente a última coisa que eu queria dizer. Incrível. Bem, teremos outra atualização se algo mudar no curto prazo imediato, mas eu ainda mantenho que 22 mil é o nível de suporte mais importante, porque do fato de que é aí que temos a resistência anterior da banda de Bollinger, que agora pode ser considerada suporte. Então 22 mil ainda é o mais importante imediato curto prazo. E, claro, no curto prazo imediato, eu diria que mesmo essa resistência do canal em 23.100 ish agora com esta vela diária é a resistência mais importante no curto prazo imediato. Até agora, saímos deste canal, estamos voltando a entrar neste canal, e isso é totalmente o comportamento do mercado de variedades de jardins, que está por vir e ficar um pouco sobrecarregado para testar um nível importante. Obviamente obtivemos nossa resposta nesse nível principal, que foi uma rejeição até agora, e então vamos ver o que acontece. Também temos outro teste do segundo mais nível importante e, portanto, a curto prazo imediato 22 mil extremamente importante. Porque estávamos assistindo a esse fractal em que a banda de Bollinger resistiu.
preço então o preço acabou vendo novos mínimos aqui, não vimos resistência, quebramos as bandas de Bollinger, então isso é extremamente importante agora 22.000 um curto imediato ternou então poderíamos ver alguma volatilidade com isso eu vou ver vocês em nossos próximos atiradores de vídeo. Fora.